Nós chegamos ao capítulo de número 10 do livro do Apocalipse. Ficamos um tempo sem estudar este livro, retomamos agora. Apocalipse, capítulo de número 10, o que temos aqui, a semelhança de um interlúdio que acontece entre o sexto e o sétimo selos do capítulo 7. Nós encontramos aqui então no capítulo de número 10 um novo interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Então é algo parecido que nós percebemos aqui. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo e então nós vamos examiná-lo. Apocalipse capítulo 10, assim diz a palavra de Deus: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse interlúdio aqui nos apresenta, revela mais uma vez a nós a figura de um anjo. A palavra, tanto na língua hebraica como na língua grega, quer dizer mensageiro, embaixador. O anjo, ele tanto pode ser um ser celestial, como também um ser humano. O sentido da palavra, literalmente, um mensageiro. As igrejas da Ásia receberam cartas endereçadas por Jesus a cada um de seus anjos, que não eram seres celestiais, mas pastores, homens responsáveis pelo pastoreio do rebanho das ovelhas de Cristo. No livro do Apocalipse, nós vamos encontrar anjos celestiais também como mensageiros, trazendo a revelação do próprio Cristo. Mas também nós encontramos na literatura bíblica a figura do anjo do Senhor, aquele que é o primeiro, maior de todos os mensageiros, aquele que é a voz do próprio Senhor, aquele que deu vida ao mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, disse luz e haja luz. Aquele que é descrito pelo apóstolo João em seu evangelho como a voz de Deus, o verbo que estava no princípio com Deus e era Deus. Quando nós olhamos para o capítulo 10, meus amados irmãos, parece-nos que o anjo forte aqui, que desce neste ponto e que precisa ser identificado, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez você então argumente, mas pastor, normalmente quando a palavra anjo do Senhor ocorre na antiga aliança,
ela não vem em letra maiúscula para identificar ou diferenciar esse mensageiro dos demais, ou seja, diferenciar o Filho de Deus, Jesus Cristo, dos demais mensageiros. Contudo, no livro do Apocalipse, embora nós encontremos em nossa tradução a palavra anjo forte ou anjo poderoso, as palavras em letras minúsculas, inicialmente eu gostaria de apresentar algumas razões por que este anjo aqui é o próprio Cristo. Em primeiro lugar, observem que a forma como o anjo forte ele é descrito se assemelha à descrição do Senhor Jesus no início do livro do Apocalipse. Observem, vamos para o capítulo de número 1 do livro do Apocalipse. Capítulo de número 1. Versículo 16. No versículo 16, observem que quando João viu a Jesus, o Senhor, o rosto de Jesus Cristo brilhava como o sol na sua força. Observem que em Apocalipse 10, versículo 1, o que João vê quando aquele anjo forte desce do céu é alguém com um rosto semelhante ao sol. No versículo de número 15 aí do capítulo 1, observem, João vê a Jesus no início do livro do Apocalipse, quando ele começa a receber as revelações, que os pés de Jesus eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Nós vamos perceber então que no versículo 1 do capítulo 10, as pernas daquele anjo forte se assemelhavam a colunas de fogo. No capítulo 4, versículo de número 3, observem o arco-íris que no capítulo 10 agora está ao redor da cabeça desse anjo forte. Antes também, no capítulo 4, versículo 3, estava diante do trono. Observem, versículo 3 do capítulo 4. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E aí observem a parte final do versículo 3. Do capítulo 4, do versículo 3, do capítulo 4. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Capítulo 14, que ainda nós vamos ver, observem também, por favor, versículo 14, ele está vestido com uma nuvem, e isso é novo de fato, mas o Senhor apareceria em uma nuvem mais adiante. Capítulo 14, versículo 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Nós temos vários argumentos internos, ou seja, no próprio livro do Apocalipse, para definir ou defender, melhor falando, que este anjo forte era o próprio Senhor Jesus Cristo. Alguns que argumentam que esta defesa não é válida, vão observar que não é mencionado aqui, de acordo com o capítulo 1, versículo 17, que no final de tudo João o adora. Então eles vão dizer, não poderia ser Jesus, porque se você começa a fazer essa comparação com o capítulo 1, no final, Jesus reconhece o Cristo, ou João, perdão, reconhece o Cristo, se prostra e o adora. Diferentemente aqui, você não vai perceber isso. Mas, mais uma vez, eu chamo a atenção dos irmãos para o que percebemos. Os argumentos, eles são muito mais fortes para uma defesa de que de fato é Jesus aqui, por essas descrições que eu mostrei, comparando-as com o capítulo 1. Mas eu poderia ir além, veja, o Senhor, nós já vimos isso, foi o único que pôde abrir o livro que estava antes selado. E aqui agora esse anjo poderoso, ele está segurando um livrinho já aberto, ele não tem selos. Veja outra descrição, revelando a sua glória. Ele tem o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. A ideia de que ele tem domínio e que a sua autoridade, ela se demonstra, ela se aplica sobre todo o globo terrestre.
Terra e mar aqui nós já vimos uma provável referência ao domínio do Senhor Jesus também sobre as nações. A terra sempre uma representação do povo judeu, o mar sempre uma representação das nações gentílicas, ou seja, as demais nações. Uma outra indicação, e aí observem um maravilhoso argumento, porque você não deve ter problemas em cantar salmos, é que este é o Senhor que nós encontramos nas alusões feitas pelo Salmo de número 29. Os trovões são resultado da alta voz do anjo, indicando que esta é a voz do Senhor. Ele brada em grande voz, versículo de número 3, ele ruge como um leão, a sua voz é como trovões, e o que diz o Salmo 29? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja ao Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Cantamos a Cristo, exaltamos a Cristo, à medida em que nós estudamos as Escrituras, percebemos a sua harmonia, e que toda a Escritura fala sobre Jesus. Eu não sei se você já presenciou o rugido de um leão. Talvez você já tenha ouvido esse rugido na TV, ou em seu celular, olhando algum vídeo. Eu tive a experiência anos atrás de ouvir o rugido de um leão em pessoa. Morávamos no Recife e visitávamos o zoológico de Dois Irmãos, lá no Horto Dois Irmãos. E não era a primeira vez que nós íamos lá e levávamos Esther, ainda era muito pequena, andava ainda sobre os meus ombros, e toda vez que nós íamos lá, porque era tarde, no período da tarde, os leões eles dormem manhã e tarde, então nós chegávamos lá e era a área mais bonita, e lá estava o rei da selva, aprisionado, mas só fazia dormir. Eu não sei se ainda hoje eles mantêm, mas o zoológico então promovia uma visita à noite, para que você pudesse ver os animais de hábito noturno, principalmente os felinos, tigres, leões, onças e por aí vai. Mas naquela tarde nós tentamos mais uma vez poder ouvir o rugido do leão, ou pelo menos ele se movimentar, mas ele estava lá, deitado, sonolento, e mais uma vez saímos decepcionados. Nossa filha estava entristecida porque não ouviu o rugido do leão como nos desenhos animados, e nos distanciamos, estávamos já um pouco distantes, praticamente indo embora, quando de repente o leão rugiu. Eu nunca ouvi som tão forte, tão poderoso e tão amedrontador. E ele estava preso. Era de uma força tamanha, sonoridade imensa e terrível. Observem a descrição que é feita a respeito deste anjo poderoso. Ele ruge como leão, a sua voz é como um trovão, assim é o Deus da glória. Ele tem aberto então aquele livrinho. O livrinho ele é pequeno, e ele é tão pequeno de modo que João poderia tomá-lo em suas mãos e poderia comê-lo. É interessante nós notarmos isso aqui. Observe ainda a descrição da sua glória, do seu poder. Ele vem envolvido em uma nuvem, ele vem com o símbolo da aliança, o arco-íris está por cima de sua cabeça, sinal de glória e de juízo, de salvação para o povo de Deus, assim como Noé foi salvo no passado com a sua família, mas também prenúncio de juízo para aqueles que, ao olharem sempre o arco-íris, não lembrassem desta aliança feita pelo Senhor com o seu povo. É uma descrição, portanto, meus amados irmãos, impressionantemente gloriosa. O conteúdo do livro, ele em grande parte havia sido aberto, mas percebam também algo que deve chamar a nossa atenção. No final do versículo de número 4, aí de Apocalipse capítulo 10, me permitam destacar
algumas coisas ainda deveriam permanecer seladas. À medida em que nós estamos estudando o Apocalipse segundo uma visão de interpretação preterista, ou seja, entendendo que boa parte do livro se cumpriu no passado, apontava para a queda de Jerusalém, e logo mais nós vamos falar novamente sobre esse assunto, alguns começaram a se questionar, porque a vida inteira aprenderam sobre o livro do Apocalipse, achando que nada disso havia acontecido ainda. Alguns até brincaram comigo e disseram assim: pastor, então o que é que temos ainda em Apocalipse que sobrou para nós? Não resta mais nada, lê do engano. Observem o que o Senhor disse para João no final do versículo 4. Eu vou ler o versículo 4 todo. Logo que falaram 7 trovões, o que é que João ia fazer? Ele ia também escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Veja que a maioria dos eventos seriam revelados e deveriam ser registrados porque aconteceriam antes do ano 70 e se encerrariam no ano 70 com a queda da cidade de Jerusalém e a destruição completa de seu templo. Mas, ao mesmo tempo, João é instruído a não escrever o que os 7 trovões disseram. Isso é uma indicação de que algumas coisas reveladas a João não seriam cumpridas até mais tarde. Nós temos aqui então um tempo que estaria fora do escopo do livro, que não se cumpriria aqui, mas que aconteceria no decorrer da história do povo de Deus. Embora a maior parte do que João viu, repito, tenha sido cumprido no primeiro século, algumas foram reservadas para mais tarde. Querem ver outra informação? Apocalipse 22, versículo 10, por favor. Isso nos mostra, irmãos, que estudar o livro entendendo o seu cumprimento na história, mas ainda a sua perspectiva futura, não deve ser algo estranho para nós. Mas entender que boa parte do que Jesus revelou, mandou registrar para que o povo aguardasse. Vocês lembram quando eu disse que só escaparam da queda de Jerusalém os que fugiram para os montes? Foram aqueles que ouviram o que Jesus mandou fazer, o que ele pregou em Mateus capítulo 24 e registrou aqui no livro das Revelações. Então, observem, entender estas coisas enche o nosso coração de confiança, credibilidade nas palavras de Jesus. E de que aquilo que ainda não foi revelado deve ser esperado, aguardado por nós com santa expectativa. Por exemplo, João é informado mais tarde para não selar o livro de suas revelações, o livro do Apocalipse, porque o tempo estava sobre eles. Veja capítulo 22, por favor, versículo de número 10. Vocês podem ler comigo? Vamos ler? Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Em nossa liturgia, nós lemos Daniel capítulo 12. Séculos antes, Daniel havia sido instruído a selar as palavras, porque o cumprimento estava muito longe. Vou citar para vocês Daniel 12. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Veja que interessante. Boa parte do que o Senhor revelou a Daniel iria acontecer, mas o Senhor reservou uma parte que Daniel nem compreendeu, que ainda haveria de acontecer ou ocorrer. Seria estranho para Deus dizer isso a Daniel quando o cumprimento estava a 4 séculos de distância, e para ele dizer o contrário a João, quando o cumprimento de suas palavras estava a mais de 20 séculos de distância. Mas observem aqui, o que os trovões disseram foi ocultado até mesmo para nós. Então, irmãos, aquela ideia de fazer conta para tentar saber quando Jesus vai voltar, não nos é autorizado pelo Deus das Escrituras. Ele já nos ensinou como nós devemos aguardar a sua volta. Ele nos ensinou que nós devemos fazer isso
plantando, semeando. O grande mal que acometeu as igrejas nos últimos séculos e que tem feito com que as igrejas perdessem a sua perspectiva, visão de mundo, foi uma escatologia pessimista, de que não adiantava fazer nada. Muitos ficaram alarmados com um vídeo recente que saiu de um coral gay. Lá nos Estados Unidos isso está trazendo maior rebuliço, porque esse coral gay canta e depois eles vão se desculpar dizendo: esses conservadores, eles são muito bestas, esses cristãos são muito bobos, foi apenas uma brincadeira com eles. E uma parte do coro diz: nós vamos converter os seus filhos, é questão de tempo. E sabe por que isso é verdade? Porque os cristãos, dominados por uma visão de mundo pessimista, deixaram de trabalhar, deixaram de entender que o arco-íris não pertence ao movimento LGBTQI, o que quer mais que seja. O arco-íris é um símbolo da graça maravilhosa de Deus, transformadora para todos os homens, inclusive aqueles que permanecem em seus pecados, mortos em seus delitos e pecados, independentemente de qual pecado seja. Essa é uma verdade que nós deveríamos nos apropriar. Essa é uma verdade que nós deveríamos anunciar. E muito mais do que isso, nós deveríamos orar sempre e sempre de uma maneira muito mais esperançosa e otimista. Não deixe de ler a pastoral dessa semana. Eu falo sobre a prática otimista da oração. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino. Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O coro gay vai dizer: nós vamos converter os nossos filhos, e nós vamos dizer não, absolutamente não. Agora, enquanto você criar o seu filho como alguém que está fora da igreja, enquanto você não criar o seu filho com o entendimento claro e bíblico da doutrina do pacto, que ele nasceu na igreja, que ele deve ser visto como um crente, e assim você deve ensinar a ele desde cedo os caminhos do Senhor, que você não deve parar e se perder novamente naquela discussão inócua. Eu ouço isso desde que comecei a vir à igreja. Em aula de escola dominical parece que a gente não cresce. É porque eu não sei o dia que eu me converti, eu não sei quando eu experimentei experiência de conversão. Não há. Para o crente que cresce na igreja, isso se torna o curso normal da vida. Ele vai ser, sim, transformado, eu não estou negando isso. Ele precisa do evangelho como nós precisamos, mas nós não criamos os nossos filhos como crentes, deveríamos criar assim. Esses são os seus valores. Este é o livro que você deve amar. É a igreja o melhor lugar onde você deve estar. Você está sendo criado para transformar o mundo. Mas uma escatologia pessimista faz o que os monastérios fizeram no passado. A intenção era boa. E Deus usou, por exemplo, os monastérios para a preservação das escrituras. Eles preservaram, guardaram manuscritos, escreveram muitos manuscritos, e isso foi muito bom. Mas a visão de mundo monástica, ela foi problemática, porque ensinava que nós deveríamos nos afastar do mundo e não transformá-lo. Que nós deveríamos viver longe do mundo e não ocupar os espaços. Veja, eu já estou com os irmãos há muito tempo. Não sei se vou ver isso, mas eu vou continuar incomodando vocês até o Senhor permitir, enquanto eu tiver fôlego de vida. Vou tomar uma frase aqui do Balkan, Woody Balkan, ele diz assim: não adianta você mandar os seus filhos para as escolas de César e depois se espantar quando ele voltar romano. Não adianta. Não adianta você mandar o seu filho para o lugar onde ele vai encontrar ideologicamente alguém dizendo que
você pode ser o que você quiser, que esse modelo judaico-cristão de família é obsoleto, retrógrado, é violento, é homofóbico. Não adianta você crer assim e mandar o seu filho para ser treinado por professores que vão dizer o contrário e depois ele volta desse jeito. Ele vai voltar. Deus pode preservar e tem preservado muitos, não obstante os nossos pecados. Porque é um grande mal que nós fazemos. E aí depois nós nos espantamos quando eles voltam romanos. Quando eles vão trazer isso para as igrejas. Veja, a discussão hoje nas igrejas é se cristãos, homens declaradamente gays, podem ser ordenados ou não. Isso já está acontecendo no mundo. Igrejas que antes eram firmes nos valores da palavra de Deus, agora já estão abrindo suas portas. E aí a gente pensa assim, não, mas pastor, isso não vai acontecer no Brasil. Veja a quantidade de grupos de música que tem em nossas igrejas. Muitos desses grupos estão sendo divulgados pela própria denominação, liderados por rapazes efeminados, moças com trejeitos masculinos. Sorrateiramente, essas coisas se espalham. De repente, nós já não somos mais o que deveríamos ser. E tudo começa com a perspectiva escatológica pessimista. Nós nos esquecemos quem é aquele que desce dos céus. Veja que visão gloriosa aqui do capítulo 10. Forte e poderoso, envolto em nuvem, sinal glorioso, arco-íris por cima de sua cabeça. Observem quem é ele e a quem pertence o arco-íris. Nós deveríamos fazer era arco-íris e muitos arco-íris, camisas e sairmos com elas com a mensagem de que é de Apocalipse 10. E não fazer a identificação imediata que fazemos infelizmente pela apropriação indevida do símbolo, que muitos têm feito. Ele é aquele que tem um rosto brilhando como o sol, as pernas como colunas de fogo, poder, juízo. Ele é aquele que tem a revelação em suas mãos, o único que pôde abrir os selos. E ele domina sobre tudo e todos. O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. É interessante, irmãos, porque, por exemplo, a nossa visão ela é tão distorcida da história que a maioria de nós aprendeu assim. Talvez os nossos filhos estejam ainda aprendendo assim. Por exemplo, século XII, que as cruzadas foram movidas por interesses da igreja da época, de conversão à força, de enriquecimento e de conquista das nações, quando na verdade foi uma luta para que o avanço do reino de trevas não ocupasse as nações que professavam a fé em Cristo. Me referindo como cristandade no geral, não no sentido de que eles eram protestantes ou não. Entendam o que eu quero dizer. Imaginem se os nossos filhos estivessem sendo treinados para ser líderes. Imaginem se, à medida em que nós esperamos a volta de Cristo, a igreja permanecesse viva em sua tarefa evangelizadora e por isso transformadora, e os nossos filhos sendo treinados desde cedo como membros da aliança, fossem doutrinados a esse compromisso. Nós teríamos bons servidores públicos, nós teríamos bons mestres, nós teríamos boas casas e famílias, nós teríamos um impacto maior no mundo. Século XVII e século subsequente, mas principalmente século XVII, muitos não sabem, mas a garra, a força de vontade, a coragem dos nossos irmãos do passado permitiram que eles tomassem a dianteira e influenciassem as suas nações. Por exemplo,
na Nova Inglaterra, América, apenas 4% da população era considerada puritana, ou seja, dessa linha de pensamento, de uma igreja pura, de um culto puro, de uma vida santa. 4% apenas, mas eles eram cheios de garra, de fervor, confiavam no Senhor que governa todas as coisas, e eles governavam, ditavam os rumos, ou ditaram durante muito tempo os rumos de uma nação. Mas, repito, uma escatologia pessimista nunca vai fazer com que nós olhemos estas coisas. Eu penso, irmãos, que do tempo que nós já temos falado sobre isso, nós já teríamos uma escola confessional há um bom tempo aqui em nossa cidade. Não seria difícil. Mas isso só pode acontecer se primeiramente a nossa oração ela for cheia de esperança e otimismo de que o Senhor torna novas todas as coisas e que esta é a maneira correta de aguardarmos a volta de Jesus, de esperarmos o retorno dele. Se nós não pensarmos assim, nós não vamos ter de maneira nenhuma perspectiva ou expectativa diferente. Eu vou deixar a continuidade do Apocalipse 10 para depois. Eu confesso que me empolguei nessas aplicações aqui, mas se Deus permitir, nós vamos continuar e nós vamos perceber como termina o capítulo 10 e como ele nos motiva a aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo, a rever conceitos que antes eles estavam muito presos a nós. Se você continua a enxergar o seu filho como se ele estivesse fora da igreja, mude. Esse não é o pensamento cristão. Ele é herança do Senhor, ele foi dado pelo Senhor a você, então crie-o como membro da igreja. Prepare-o para grandes coisas. Isso começa com oração, treinamento. Se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, e aí muitos se prendem acreditando que é uma promessa, não é, é a indicação do Senhor. Se você fizer isso, ele não vai se desviar dele não, porque você vai estar orientando da maneira certa. É desafiador para nós, é desafiador para muitos de nós que não têm mais os filhos na igreja. Nós pensamos assim, mas eu fiz tudo certo. Não desista dele, continue otimisticamente orando para que ele volte. Lembre tudo aquilo que você ensinou a ele. Isso não vai sair da mente nem do coração dele. Mas também reconheça que nós erramos feio em muitas coisas. Erramos quando, principalmente de bandeja, diariamente, entregamos os nossos filhos nas mãos de César. E aí depois nos espantamos quando eles voltam para as nossas casas como verdadeiros pagãos. Cristo está no trono, não esqueçamos disso. Nos animemos com base nesta promessa e vamos trabalhar, meus amados irmãos. Vamos caminhar com fé, vamos seguir a nossa trilha peregrina obedientemente. E toda vez que você desanimar, toda vez que você se entristecer, lembre do início do Apocalipse, capítulo 10. O seu Salvador é também o seu Senhor. É aquele que continua com o pé direito sobre a terra e o pé esquerdo sobre o mar. Ele tem o controle de todas as coisas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, ó Senhor, e ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Aplica, Senhor Deus, ao nosso coração a Tua verdade. Dá-nos, ó Senhor, coragem e ousadia para anunciá-la para o mundo, cheios de fé e obediência, sabendo que a verdadeira transformação para aqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares, amigos, colegas, virá se de fato nós entendermos o nosso propósito missionário neste mundo.
de que nós entramos para adorar o Senhor e devemos ter consciência de que, ao sairmos daqui, nós entramos definitivamente em um campo missionário e devemos ter a clara percepção de que aguardamos corretamente a volta de Jesus trabalhando. Devemos orar sabendo que dependemos do Senhor para tudo e devemos trabalhar com base nesta oração, sabendo que temos responsabilidade em fazer aquilo que o Senhor nos confiou para fazer. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos muito de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o trabalho da igreja não irá transformar os nossos filhos, mas este é um trabalho que devemos fazer em nossos lares. Que nós devemos orar por eles e com eles, como um dia fizemos votos perante o Senhor. Que nós temos a responsabilidade de educá-los no caminho do Senhor e não são os professores que farão isso. Nós fomos colocados na vida dos nossos filhos como mestres, temos o dever de doutriná-los. Ó Senhor, desperta-nos como igreja para esta responsabilidade, pois nós sabemos que muitas famílias não têm essa estrutura, têm dificuldades, e como seria maravilhoso se nós tivéssemos uma instituição que pudesse se somar, que pudesse apoiar aqueles que educam seus filhos em seus lares e aqueles que anseiam por uma escola paroquial. Ó Senhor, ajuda-nos a termos essa visão de mundo e a não recolhermos a mão para contribuir e participar da obra de disseminação do Teu Santo Evangelho. Ó Senhor, possamos orar por nossos filhos, para que o Senhor desperte jovens, moços, que tenham seus corações ardendo pelo Evangelho e desejando pregar e morrer por Cristo. Que não sejamos egoístas em nossas orações, Senhor, mas que o nosso propósito maior seja viver e morrer por Tua coroa e por Teu reino e por Teu pacto. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.